Vamos voltar a falar sobre a gripe aviária, a preocupação disso no agro aqui no nosso país, né, no governo brasileiro, em conseguir conter isso. A gente sabe que tem outros casos em investigação, o governo está investigando suspeitas de gripe aviária em granjas comerciais de Santa Catarina e no Tocantins. O Ministério diz que no Tocantins há baixa probabilidade de vírus, de ter alta patogenicidade. Há outras 3 investigações em curso, também em andamento neste momento, em Santa Catarina. As informações constam em monitoramento do Serviço Veterinário Oficial. Já 9 destinos fecharam as portas para a importação de frangos e derivados do Brasil, né? O que traz aí também uma preocupação e o impacto disso em relação ao negócio brasileiro. E o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que está controlando toda essa história, ou tentando pelo menos, deu uma declaração agora pela manhã dizendo que o Brasil ficará livre da gripe aviária se não tiver novos casos em 28 dias. O ministro da Agricultura afirmou hoje que as próximas semanas serão decisivas para avaliar a extensão da crise causada pelo surgimento desse foco lá no Rio Grande do Sul e disse, olha, se em 28 dias não tiver nenhum outro caso, a gente pode com tranquilidade, baseado em ciência, dizer ao mercado e aos outros compradores e colocar o Brasil de novo como um país livre de gripe aviária, foi o que disse o ministro Fávaro. Ele ressaltou que no fim do prazo, que o fim do prazo não significa que todos os mercados se abrirão imediatamente. O importante é a gente fazer todo o bloqueio, o rastreamento de tudo que saiu dessa granja. Com isso, a gente está fazendo a inutilização de toda essa produção e a gente diminui muito o risco de novos casos, foi o que disse o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, neste momento. Nós já estamos em contato aqui com o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, conosco ao vivo aqui no nosso estúdio virtual. Olá, muito obrigada por estar aqui. Bom dia ao senhor. Boa tarde já. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Josias. É um prazer falar com vocês e poder levar um pouco de esclarecimento aí ao nosso ouvinte e assinante do UOL. É isso. Bom, o senhor, como presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, qual é o cenário que o senhor vê neste momento? Como é que está a situação desse comércio para o exterior, né, as exportações do Brasil e aqui internamente também a preocupação? Bem, o primeiro ponto é que a gente tem o surto controlado. A Secretaria do Rio Grande do Sul e o Ministério da Agricultura, como você falou, o ministro Fávaro, seus secretários, têm trabalhado muito rapidamente, tanto é que hoje já está desinfectada a granja onde teve esse caso único que tivemos até agora, e também amanhã vão estar desinfectados todos os incubatórios que tiveram ovos provenientes desse lote. Esse é um ponto muito positivo. Há um controle feito pela Secretaria de Estado, com bloqueio das vias de acesso, definição do raio de 3 km de contenção, de 10 km de vigilância, de acordo com a Organização Mundial de Saúde Animal, esses procedimentos já foram tomados. É como o ministro Fávaro disse, de agora, mais 28 dias, se não tiver nenhum caso, o Brasil volta a ser livre. Com relação aos mercados, são 15 os mercados que previam em seu protocolo sanitário com o Brasil que o Brasil precisa ser um país livre. É por isso que, como o ministro já declarou, a China está suspensa por enquanto, a Europa, o México, são 15 ao todo. Mas nós temos outros são 150 mercados ao todo que a gente vende. São 130, mais ou menos, que estão livres, que não precisa ser país livre, mas que pode ser o estado, ou um compartimento, ou uma região. Então, há sim alguma pressão agora nesse primeiro momento, mas as empresas já estão preparadas para lidar com isso. Elas têm capacidade de armazenagem e também a capacidade de redirecionamento. Fabíola, se tu me permite, estendendo um pouquinho mais, o Brasil tem 39,3% do market share global. Ele é o maior exportador de carne de aves do mundo. Por isso, a nossa posição no mundo também é muito importante e talvez isso possa agilizar quando o Brasil entregar as informações que estão sendo muito bem conduzidas pelo MAPA e pela Secretaria, com clareza e transparência. Tenho certeza que logo nós vamos ter muito mercado voltando a reabrir para as exportações brasileiras. Senhor Ricardo, o ministro disse, e o senhor o ecoou aqui nessa conversa conosco, que se não tiver nenhum outro caso, em 28 dias estaremos novamente aptos a exportar frango, ovos. Agora,
temos uma investigação aberta, uma investigação sanitária aberta em Santa Catarina, outra em Tocantins. Tanto há ainda o risco de surgimento de novos focos de gripe aviária, o senhor descarta isso. E do ponto de vista prático, supondo que não surja mais nenhum problema e que daqui a 28 dias estejamos em condições de retomar os negócios, há protocolos, não é? Que, por exemplo, com a China, quer me parecer, pelo que soube, que tem um prazo ali de pelo menos 60 dias para a retomada dos negócios, não é assim? Bom, Josias, obrigado. É uma boa oportunidade de esclarecer isso. Não os mercados que fecharam. Essa tomada que ela vai ser para aqueles mercados que exigiam um país livre, como China, Europa, México, África do Sul, Coreia do Sul e alguns outros. Para alguns mercados não vai fechar em nenhum momento, porque eles sabem que o município de Montenegro está localizado no Rio Grande do Sul e continuarão a comprar de Santa Catarina, do Paraná, de outros municípios do Rio Grande do Sul. É o caso do Japão. O Japão, por exemplo, ele só não aceita que seja vendido do município de Montenegro, mas do restante do Rio Grande do Sul e do Brasil pode continuar a vender hoje ainda. Esse é um ponto, não são todos os mercados. Dos 150 que a gente trabalha, 15 exige essa suspensão. E essa suspensão de 60 dias, ela foi dada pelo ministro, mas ela é uma suspensão que cumpre o que está escrito no protocolo sanitário. Veja que quando a gente teve um caso muito parecido também aqui no Rio Grande do Sul, de onde eu estou falando com vocês agora, que foi a doença de Newcastle, a China fechou para o Brasil inteiro e depois de 23 dias ela reabriu frente às informações que recebeu e disse, olha, só não quero comprar do estado do Rio Grande do Sul. E reabriu para o restante do Brasil. Então, isso varia de mercado em mercado. Não é que o Brasil agora parou de vender os 35% que ele exportava todo o mês para o mundo. 65% do que a gente fica para o Brasil, nosso maior cliente é o brasileiro e nós estamos preservando ele. Lembrando, se você me permite também, de colocar um gancho, essa doença não se transmite pelo consumo da carne de aves e dos ovos. Ela é uma doença só das aves, não se transmite por comer. E o mundo inteiro convive com essa doença. Eu estou como presidente do Conselho Mundial da Avicultura e a gente está desenvolvendo lá no IPC, no International Poultry Council, um protocolo que facilite e que diminua as suspensões, porque o Brasil e o mundo precisam conviver com essa doença que está hoje vivendo nas aves silvestres. Agora, com biosseguridade, o Brasil evitou que até hoje ela tivesse entrado em aves comerciais. Infelizmente, entrou pela primeira vez e num único caso. Essas outras investigações que estão tendo, elas são corriqueiras, Josias. Todo dia tem investigação em algum lugar do Brasil e mostra que o Brasil está preocupado. Qual é o grande problema da influenza aviária se ela não se transmite para as pessoas? É que ela mata as aves. E aí, se eu deixar isso se espalhar, eu vou faltar comida para a população. Então, é por isso que a gente cuida tanto. Cuida das aves para que elas possam crescer, honrando elas com bem-estar animal e depois se transformarem em alimento para nossas famílias. O senhor traz, né? Porque quando a gente fala sobre a gripe aviária, as pessoas ficam com medo realmente do consumo, e o senhor está deixando bem claro aí que não tem nenhum impacto disso para os consumidores brasileiros. Agora, o que eu lhe pergunto é em relação à demora ou não da atuação do governo brasileiro, porque o impacto vai ser grande desse bloqueio das vendas, né, e das exportações brasileiras. Onde o governo brasileiro errou? Demorou ao fazer os anúncios corretos e deixar localizado isso, inclusive, onde realmente havia algum problema? Como é que o senhor analisa a atuação do governo brasileiro em tentar, não frear, mas minimizar o estrago de um caso como esse? Olha, Fabiola, na verdade eu tenho que dizer que o ministro Favaro, a equipe dele, o Goulart, Alain e o Rua foram irretocáveis. A nossa Secretaria de Agricultura aqui, o secretário Brum, o secretário Madalena e toda a equipe, na noite em que foi descoberto e foi confirmado esse teste, porque confirmado o teste, é importante lembrar que de 17 mil aves, em 48 horas, 15 mil morreram pela doença e depois foram sacrificadas. A ação foi muito imediata, em menos de 24 horas nós já tínhamos as barreiras colocadas, já tem hoje desinfecção. Então, o governo, nesse ponto, foi positivo, atuou junto conosco, o ministro Favaro me ligou, fez o anúncio, nós conversamos, o setor estava preparado e estamos juntos, setor, governo estadual e governo federal, atuando unido, porque isso não tem fronteira, isso não tem partido, isso não tem ideologia. A gente tem que preservar a capacidade de entregar nutrientes para a população.
E, volto a dizer, não se transmite pelo consumo das aves, porque do consumo da carne de frango e dos ovos são as proteínas mais acessíveis da nossa população. Então é importante a gente levar essa mensagem. Eu te agradeço que você referendou isso aí, porque a gente tem esse trabalho. E nesse ponto o governo está dando um apoio muito forte para o setor e sendo rápido e transparente. Já estamos comunicando a todas as adjudâncias do mundo inteiro para que o mundo possa, recebendo as informações, fazer a sua análise e depois reabrir para o mercado de exportação. Ô, Ricardo, nós tivemos um problema, não conseguimos evitar esse surto, e temos problema agora na exportação de carne de frango e de ovos. O que eu queria lhe perguntar bem objetivamente uma vez que não estamos exportando e não há prejuízo para o consumo da carne de frango e dos ovos, o preço vai cair no Brasil? Josias, não imediatamente e nem com uma situação muito, muito forte. Por quê? Porque, claro, o Brasil exporta 35% do que ele produz, mas não é necessariamente imediatamente agora que vai ter oferta. Veja o caso da China. A gente exporta lá 40 mil toneladas por mês, mas 30 delas provavelmente são de pé e pata de frango. Se esse produto não for vendido para a China, ele vai para o mercado, ele não vai diminuir o preço do peito de frango. Há também a armazenagem e o redirecionamento dos produtos. Esse caso aconteceu, mas é importante lembrar para os nossos ouvintes, espectadores, de que o mundo inteiro convive com essa doença. Os Estados Unidos já bateu, nos últimos 3 anos, 160 milhões de aves. O Japão tem influenza aviária hoje, a China tem influenza aviária hoje, a Europa tem a Polônia tomada de influenza aviária. O mundo já convive com essa doença e segrega a parte onde tem doença para de exportar e o restante volta a exportar. O Brasil, ele é só Ricardo, parou de exportar. Nós tivemos um efeito inverso, né? Se me permite a sinceridade. Quando houve problema da gripe aviária lá nos Estados Unidos, o produtor nacional, o brasileiro, vendeu mais para os Estados Unidos e alegava-se que o preço aqui subiu por isso. Temos aí estamos exportando mais, portanto, falta produto no Brasil, subiu o preço aqui. Agora vai sobrar produto no Brasil, uma vez que não está sendo, uma parte dele, não está sendo exportado. E ainda assim não vai cair o preço? Não muito, é isso que eu ia dizer. Aquele ponto dos Estados Unidos também não era porque exportava, porque se tratava de ovo, Josias. O ovo exporta menos de 1% da produção. Quanto mais você aumentar, não chega a 1% da produção. Por isso que não afetou aquela época. O que afetou aquela época foi a sazonalidade da quaresma e o problema do calor há 6 meses atrás, que acabou matando matrizes e elas refletiram lá. Agora também, ele vai ter algumas diminuições pontuais de preço em algumas situações regionais, mas não é toda essa mercadoria que volta. É isso que eu estou dizendo. Você tem, por exemplo, África do Sul e Filipinas, que estão suspensos, mas o que a gente vende para lá é a pasta de frango para fazer salsicha e mortadela. Isso não vai entrar no mercado agora imediatamente. São problemas que vão ser colocados e diluídos ao longo do tempo. Não é uma coisa imediata, porque agora eu não estou exportando, vai ir para o mercado interno. Eles têm capacidade de armazenagem, têm capacidade de depois voltar a exportar e, acima de tudo, redirecionar o produto para outros mercados. Por exemplo, a Europa está fechada, mas a África está aberta com vários mercados. Então, daqui a pouco eu vou vender para a África, vou vender para a América Central, vou vender para a Ásia, que quer receber esse produto. Aí nós vamos ter o quê? Uma variação de preço nas vendas externas. Mas isso não quer dizer que necessariamente todo esse produto volte para o mercado interno. Josias, e o senhor falou, não vai cair muito, vai ser pontual. Vai cair um pouco. Então, o pouco é quanto? 5%, 10%? Eu não posso fazer isso, eu não tenho como falar, porque depende. Por Já exemplo, conta pra gente. Vai estar quanto? O peito de frango, que é caro, quando já vem já o peito de frango caro, né? Vai estar mais barato? Não. Vai cair em o que exatamente? O que o senhor pode adiantar aí pra gente? Fabiola, não dá para falar isso, porque pode ter lugar que ainda vai aumentar, porque daí o cara tem que exportar mais de uma planta do que de outra. O que a gente está trabalhando é para manter estabilidade, para não deixar de produzir. Nós temos 50 mil famílias integradas que trabalham com isso, tem 500 mil trabalhadores de chão de fábrica. É importante que a gente tenha, mesmo em casos como esses, a parcimônia de ter estabilidade. Embora rompido o fluxo de comércio com alguns países, a gente pode redirecionar para os outros e fazer. O mais importante é que a gente consiga manter as nossas aves livres da doença
e, com isso, garantir a segurança alimentar do brasileiro, muito mais do que uma diminuição pontual de preço. É importante ter comida e nutrientes daqueles que são os mais acessíveis do Brasil, que é o frango e o ovo.